Eu desembarquei na Paraíba no mês de junho para gravar este documentário. E foi de propósito, porque foi no dia 16 de junho de 1927 que nasceu, no então estado chamado Paraíba do Norte, cuja capital também não se chamava João Pessoa e sim Paraíba, que nasceu o escritor Ariano Suassuna. Desembarquei durante os festejos e feriados de São João. Fui ao centro da cidade para relembrar fatos e acontecimentos que marcam a história da Paraíba. Um estado pequeno geograficamente, mas marcante na história deste país. Foi ali que houve a culminância de acontecimentos que desencadearam a Revolução de 1930. Além destes acontecimentos, fui rememorar no Centro Cultural, que era a antiga Igreja de São Francisco, as celas onde viviam os padres franciscanos que fundaram aquele edifício, de arte barroca e rococó. No Centro Cultural São Francisco, fiz uma visita guiada com Iris Rock, que mostrou tradições da cultura nordestina, da arte barroca e do rococó, que me permitiram perceber a influência que essa arte, que essa cultura e tradições nordestinas têm na vida de Ariano Suassuna e na vida de seus personagens. Depois de rememorarmos a invasão holandesa à Paraíba ainda no século XVII e o período de mais de 30 anos que eles passaram e que tiveram como quartel-general das tropas que invadiram a Paraíba a própria Igreja de São Francisco, desloquei-me ao Palácio da Redenção, porque foi lá que Ariano Suassuna passou o primeiro 1 ano e meio de sua infância. Por ter chegado durante os feriados de São João, o palácio estava fechado, mas ainda assim foi aberto gentilmente pela guarda palaciana para que eu pudesse percorrer o Salão Nobre, Salão Azul, os aposentos, onde o pai de Ariano Suassuna, João Suassuna, governou como presidente da Paraíba entre 1924 e 1928. Ali colhemos histórias interessantíssimas, como a grande confusão que deu o fato de um dos pisos dos aposentos do Palácio da Redenção ter no chão a forma de uma suástica. Esses azulejos ou cerâmicas que foram importados, segundo a história conta, ali na década de 30 mesmo, para compor esse salão e que depois teve que ser retirado porque representava admiração ao nazismo. Além disso, passeamos por dentro do Salão Nobre, pelos corredores, onde Ariano Suassuna viveu o seu primeiro 1 ano e meio de vida. E não pense você que 1 ano e meio de vida fazem com que uma pessoa esteja mergulhada na plena obscuridade. Porque a ciência já provou, a medicina, que com 1 ano e meio de vida, uma criança está com o seu cérebro em pleno desenvolvimento. Os seus sentidos, as suas percepções sensoriais estão à flor da pele. Ela se agarra aos objetos e aos mobiliários, tentando pôr-se de pé. Ela faz prática e uso do método da imitação, que é um dos mais perfeitos de aprendizagem de todos os tempos, porque ela começa a prestar atenção nos gestuais dos adultos que a rodeiam. Ela responde, reage e age ante as dores, as lágrimas e também aos sorrisos dos adultos com os quais toma contato. Foi neste cenário, ali pelo Salão Nobre, nos jardins do palácio, que Ariano Suassuna viveu o seu primeiro 1 ano e meio de vida. Você quer me seguir? Quer conhecer melhor essa história? Vamos juntos. A cidade chamava-se Filipeia em homenagem a Filipe II, rei de Espanha. Desde 1580, século XVI, Portugal estava sob o domínio espanhol, vencido pela Espanha, e por conseguinte também o Brasil, que era colônia portuguesa. O fato é que a cidade, que se chamava Filipeia de Nossa Senhora das Neves, foi invadida um século depois, em 1634, pelos holandeses. E por que isso aconteceu? Porque os holandeses já estavam no Brasil desde 1600. E aqui na Paraíba especialmente, eles haviam financiado o desenvolvimento. Foram eles, os holandeses, e não os portugueses ou espanhóis, que incentivaram o plantio de cana-de-açúcar.
Eles financiavam os engenhos, emprestando dinheiro, agregavam técnicas agrícolas para auxiliar e com isso eles colhiam o açúcar e exportavam para a Europa e ganhavam muito dinheiro. Mas o que fez Filipe II, rei de Espanha? Resolveu cortar essas relações comerciais dos holandeses, proibindo-os de prosseguirem com a venda do açúcar ou agregando tributos muito altos. Isso fez com que os holandeses, aos poucos, se unissem contra Filipe II e programassem a invasão da Paraíba. Ora, eles já estavam em 1628 dominando a Bahia. De lá eles foram expulsos. E aí começaram a planejar a invasão da Paraíba. Em 1634 eles entraram pelo rio Jaguaribe e também pelo Porto de Cabedelo, de onde exportavam açúcar para a Europa, e dominaram, venceram as forças portuguesas que dominavam a Paraíba, Rio Grande do Norte, e conquistaram essas terras. E aqui ficaram por 24 anos governando a Paraíba. Daí essa influência holandesa que você pode notar na arquitetura. Os franciscanos da Companhia de Jesus, fundado por Inácio de Loyola, já dominavam aqui. E de alguma forma eles se rebelaram inicialmente contra os holandeses, mas depois foram aderindo, assim como alguns fazendeiros paraibanos, e alguns paraibanos da época aderiram aos holandeses. Enquanto outros, como André Vidal Negreiros, que eram donos de usinas de açúcar, de engenhos, preferiram tocar fogo nos seus engenhos enquanto fugiam da Paraíba em protesto pela invasão holandesa. Ele, mesmo tendo um pai rico, resolveu tocar fogo na fazenda e nos engenhos para evitar que caíssem sob as mãos dos holandeses. E se transformou no símbolo da resistência paraibana até 1654, quando novamente os portugueses venceram as forças holandesas. Esse centro da cidade de João Pessoa, cidade que, como eu venho dizendo, já teve muitos nomes. Primeiro foi a Cidade Real de Nossa Senhora das Neves. Com Nossa Senhora, você sabe, toda a influência católica, espanhola e portuguesa prevaleceu onde quer que eles tenham expropriado terras, ou conquistado, ou colonizado. Depois passou a se chamar Filipeia em homenagem ao rei de Espanha, Filipe II. Posteriormente, a cidade se chama Frederica, na época da invasão dos holandeses. Após, ela é rebatizada para Paraíba do Norte, a cidade de João Pessoa, até a morte de João Pessoa, quando ela é rebatizada com o seu nome. Eu estou com a Iris Roth, guia turístico, que vai nos levar pela Igreja de São Francisco. Isso. A Igreja de São Francisco, ela teve início em torno do século XVI, 1589. A princípio, ela foi construída em taipa, de barro e madeira, né? Ela era uma capela pequena, com alguns locais reservados para os franciscanos. E logo em seguida, no século XVII, deu início à construção em pedra. Esses formatos das colunas, essa aqui Coríntio, com aquelas rosas lá em cima no final, isso foi entalhe brasileiro ou essas colunas são importadas? Não, essa foi feita aqui. Vieram tudo da fazenda que ficava lá para trás? Não, existia uma pedreira lá atrás. Uma pedreira. E aí os franciscanos trouxeram o pessoal especializado nessas artes para poder confeccionar elas aqui mesmo. Então essa obra só deu início no século XVIII, que foi quando chegou o barroco, que a característica dela é toda em barroca, tanto no teto, as partes laterais. Se você pudesse caracterizar o barroco em uma ou duas palavras, quais você usaria, Iris? O barroco, ele é totalmente assimétrico. O barroco, ele é característico pelas suas formas, que ele sobressai a madeira. Ele dá uma impressão de que ele está saindo da madeira. E se você vê, ele não tem coordenação de ser uma coisa simétrica, ele é assimétrico. Amei sua descrição do barroco como assimétrico. Sem a preocupação. Irregular. Perfeito, sem a preocupação com a regularidade. Isso, ele é totalmente irregular. Iris, qual a relação desse complexo da Igreja de São Francisco com os holandeses que invadiram João Pessoa quando ela ainda se chamava Filipeia de Nossa Senhora das Neves, lá em 1634?
eles não influenciaram muita coisa, pelo contrário, eles danificaram algumas coisas. Se vocês verem, dá para ver a Capela Nossa Senhora das Neves, a padroeira da cidade. A Capela Nossa Senhora das Neves foi... torre lá? Isso. Foi construída no mesmo período aqui, em Taipa também. E depois, com o tempo, foi construída em pedra calcária também. Aqui nós temos as celas. Celas. Que seria um quarto dos franciscanos onde eles dormiam. Elas eram desse tamanho e, consequentemente, seria até o final. Aqui são as celas. A imagem do leão de madeira também. Esse é do Pernambuco. Esse é o tamanho original de uma cela? Isso, retrata a parte religiosa da nossa capital. Essa retrata Nossa Senhora das Neves, mas que tem outros santuários aqui também retratados. Como Nossa Senhora da Penha. Ok. Aí aqui as pessoas, quando fazem a promessa que conseguem conquistar algo, elas deixam as imagens do que conquistou. Uma casa, uma doença que foi curada. Um franciscano é desapegado de tudo, né? Então aqui ele só tem o essencial mesmo para ele. E o local do milho, se vocês perceberem, não é como uma cama mesmo. É verdade, olha. Ele lembra aquelas cadeironas grandes, né? Mas é porque eles são muito desapegados de tudo. Então para ele o essencial já basta. A famosa alpargata franciscana, né? É. Olha aí. Aí, gente, ó. Aqueles... Era realmente uma vida sem apego a bem material algum, né? Nenhum apego. No entanto que era o mais simples, né? De todas as células. Também com os detalhes dourados. Aqui Santo Antônio, né? Isso. Que se você ver aqui, fica bem mais evidente o dourado dos detalhes. Por que o dourado é tão cultuado em toda a arte sacra, Iris? Você já chegou a pesquisar sobre isso? Pelo pouco que tem de pesquisa, é por conta do movimento. Tá vendo que fica um movimento mais realista? Sim. Você acha que esteticamente ele chama mais atenção? Chama muito mais atenção do que se você deixar só assim na madeira. Olha a diferença dessa parte. É indiscutível. Teologicamente, eu faria uma pergunta, não sei se você já pensou sobre isso. Principalmente no livro do Apocalipse, se retrata o ouro como sendo o material do qual são formadas as ruas de ouro e de cristal da Jerusalém, onde os cristãos, em tese, vão habitar depois que Cristo vier. Você acha que também tem um pouco dessa influência do pensamento do escritor da Revelação de João? É De possível. retratar o ouro como sendo uma coisa divina? É possível, eu não tenho essa informação, mas tudo indica que pelos estudos que nós temos retratados e das relíquias também encontradas aqui, que eles tinham a inspiração de mostrar um pouco da riqueza do que eles possuíam, né? E como Deus é rico, faz sentido vinculá-lo de alguma forma ao ouro, né? Aí, com o tempo, como teve deterioração, tanto da imagem como do trabalho, se você ver aqui o dourado ele tá mais fosco. Tá bem apagadinho. Mas já. na parte superior ela tá bem mais evidente, porque não teve tanto contato, entendeu? Sim. E ela pode se permanecer ainda mais da mesma forma. E aqui também os detalhes é bem mais evidentes. Vale a máxima de que o tempo a tudo consome, né? Exato. Teve restaurações também. Aqui é a Capela Dourada. A Capela Dourada ela é toda no barroco. Aqui você percebe bem a simetria dele. E você vê que aqui ele bem sobressai. Aqui já é mais uniforme os desenhos. Aqui já é outra história. Os desenhos parecem saltar da madeira. E já nessa parte não, ela fica só em alto relevo. Interessante que aqui no século XVIII o indivíduo já entalhava em 2 dimensões, né? Já. Quase. Já tinha esse efeito do 3D. Que espetáculo. Aí aqui eles têm a imagem de São Luís, rei da França, que era como padroeiro que eles tinham, né, na capital. E a forma dele trazerem era trazendo a imagem e montando um pequeno altar para ele. Aí tem o São Luís e aqui no outro lado nós temos Nossa Senhora do Ó. Nossa Senhora do? Ó. Por que do O, especificamente? Não do A, B, C, D ou Z? A Nossa Senhora do Ó
é que nos trechos da Bíblia tinha como se fosse uns refrões que eram cantados, né, de passagens de Jesus, que nesses trechos era falado ó, trecho ó. Aí por isso que ela é considerada Nossa Senhora do Ó. Essa capela não era uma capela de celebração. Capela da Ordem Terceira agora? Isso, Capela da Ordem Terceira. A Capela Dourada também é a Ordem Terceira. Aqui é todo no estilo rococó. Se você prestar atenção, ele é mais simétrico, tanto nos desenhos como no detalhe das portas. Tá vendo que o desenho não sai tanto da madeira? Sim. Ele é mais em cores. Ele busca mais a simetria do que o barroco, não é isso? Exato, Aliás, mais o barroco não busca simetria, ele é o que é, né? Assimétrico e pronto. Exato. Aqui é mais simétrico. Se você ver, tem janela, porta, 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 porta. Se você pudesse caracterizar o rococó em uma frase, como Ele você... é totalmente simétrico. Ele é o oposto do barroco. Hoje eu estou no Palácio da Redenção, sede do governo do Poder Executivo em João Pessoa. Eis a fachada central do Palácio da Redenção. Dá para ver a bandeira da Paraíba, do Brasil e João Pessoa. O palácio é uma obra dos jesuítas, os primeiros missionários que chegaram no século XVI, gente. 1586 ele foi construído, 1500, poucos anos depois do descobrimento do Brasil. Palácio da Redenção. Aqui nasceu Ariano Suassuna. Época em que seu pai, João Suassuna, era governador da cidade, ainda chamada de Paraíba do Norte. O nome de João Pessoa vem em homenagem ao governador que sucede, que ganha as eleições e sucede João Suassuna, que foi João Pessoa. Gente, nesses jardins do Palácio da Redenção, Ariano Suassuna brincava como criança. Fala, João. Eu sou um funcionário da casa antigo. Minha função aqui não é... Eu não sou historiador, mas aprendi sobre a história do Palácio do Governo desde o ano que cheguei aqui. Né? Então aqui é um prédio que está tombado, certo? Perfeito. A tendência dele é ser museu. Né? O nosso governador do estado da Paraíba está providenciando isso para futuramente ficar somente a visitação, né? E não mais para despacho. Até aqui não aconteceu ainda. E sobre esse piso, você contou uma história tão interessante sobre esse piso, João. Esse piso aqui nós tínhamos um assoalho, uma haste, né, que representava o templo de Hitler, né? Então, como o pessoal achavam que era um símbolo nazista, então ele foi retirado no governo de Mariz. Nós ainda temos fotos dessa suástica? Não, ele ficou em um arquivo na Supram, né? Uma parte as pedras que tiraram. Era desenhada a suástica onde? Aqui nesse piso mesmo? Esse piso todinho. Tudo isso aqui era uma suástica, aquele símbolo do nazismo. No governo de Mariz, né, que logo após o falecimento dele, quem assumiu foi Zé Maranhão, né? Perfeito. E quem foi que autorizou a tirar. Perfeito, muito obrigado. Vamos entrar aqui no palácio, gente, da Redenção.
Aqui é o corredor e antigamente o palácio ele era residência dos governadores. Ele foi residência, inclusive, do João Suassuna. E o palácio ele foi construído em 1886, ali na frente está gravado, certo? Então, foi construído todo o material de argamassa feito em óleo da baleia, né? Para ser um prédio bem fish, né? Um estilo dórico aqui, ó, imitando aqueles povos gregos. Aqui nós temos todas as fotos. Tem as fotos, isso aqui é representando a riqueza do nosso estado. E eu vou fazer uma pergunta para o João, porque ele já viu tantos presidentes passarem por aqui, tantos governadores da Paraíba, e ele também teve o privilégio de ver o dia em que Ariano Suassuna esteve aqui no Palácio da Redenção. João, como foi o dia em que você viu Ariano Suassuna, escritor paraibano e radicado no Recife, vir ao Palácio da Redenção? Descreve, João. Ele chegou até aqui às dependências do palácio, né? E, inclusive ele citou depois que barraram ele, né? Que ele disse: como é que vocês me barram que eu andei nu aqui dentro do Palácio da Redenção? Morei aqui. Você acha que existe uma consideração por Ariano Suassuna como sendo um escritor paraibano, ou você acha que ele é mais cultuado, mais admirado lá no estado do Pernambuco, onde ele vai viver praticamente a vida dele toda? Bem, meu relato é que ele ficou com raiva da Paraíba, né? Pelo menos o que eu vejo falar, que ele se ausentou da Paraíba. Eu acho que deve ter sido com a morte do pai dele, e ele morava em Pernambuco, né? Sim. Então só depois ele vem relatar que é natural da Paraíba. Como eu te falei, aqui representa a riqueza do Nordeste da Paraíba, uma cana-de-açúcar, um algodão. São as gramíneas que deram riqueza no início do Nordeste, né? Cana-de-açúcar, algodão. Aqui nós temos o Obrigado. Aqui nós temos o Salão Nobre do Palácio da Redenção, né? Aqui o governador ele faz a solenidade, né? Ele recebe as autoridades, né? Como governadores, presidente, embaixadores, né? E várias autoridades, né? Nós temos aqui também, representando também aqui a Revolução de 1817. Eu acho que você leu lá embaixo, né? E é no tempo que o pai pediu para ele se entregar, Peregrino de Carvalho, né? Então ele veio a se entregar e foi morto, decapitado. E a parte dele foi salgada e colocada ali na igreja Nossa Senhora de Lourdes. Morto, decapitado, salgado e os restos, partes do seu corpo colocados na igreja? Ali, a cabeça dele ficou ali na Nossa Senhora de Lourdes, né? Meu amigo, pode fazer a gentileza de abrir essa bandeira linda? Os móveis antigos, né? João Pessoa também morou aqui neste palácio, né? Todos os móveis coloniais, né? Da época, né? O lustre também é da época. Vamos seguir nesse tour, junto com João Evangelista, nos levando no Palácio da Redenção. Aqui nasceu Ariano Suassuna, filho do governador da Paraíba do Norte na época, que era João Suassuna. Aqui nós temos o Salão Azul, né? Onde... Salão Azul, gente. O Salão Azul, onde temos os azulejos portugueses, né? Que veio de Portugal. Aqui chama as galerias, temos as galerias, né? Os ex-governadores da época. Segunda galeria dos governadores da Paraíba. E o primeiro quadro que eu logo na entrada aqui, o pai do escritor Ariano Suassuna, João Suassuna, que governou de 1924 a 1928. Com ele vários outros, ó. Ele foi sucedido João Suassuna imediatamente por João Pessoa, de 1928 a 1930.
Nós estamos aqui no Palácio da Redenção, em João Pessoa. Nesses espaços viveu o escritor Ariano Suassuna. E após o término do mandato do pai dele, que foi governador da Paraíba do Norte, João Suassuna, assume a presidência o governador João Pessoa. Com a sua morte, com a morte de João Pessoa, recentemente fizeram esse mausoléu, que é uma homenagem, um túmulo funerário em homenagem a João Pessoa, que nós vamos dar um passeio com essas colunatas no estilo grego e romano. Essas colunas mais lisas parecem um estilo dórico, dos povos dóricos lá da Grécia Antiga. Nós vamos caminhando, são 20 colunatas, até chegar no centro, onde está o mausoléu de João Pessoa, que inclusive deu nome a essa cidade, que já teve vários nomes. Aqui já se chamou Cidade Real Nossa Senhora das Neves, depois chamou-se Filipeia das Nossas Senhoras das Neves. Quando os holandeses invadiram em 1634 a Paraíba e passaram 24 anos governando a Paraíba, ela se chamou Frederica, a cidade. E depois, quando João Pessoa morre, ele vira uma espécie de mártir político e o nome da cidade passa a se chamar João Pessoa em homenagem a ele. Então, vamos juntos, está aí. Os restos mortais de João Pessoa estão aqui nesse túmulo, cercado por essas... introduzido e cercado por essas 20 colunatas em mármore branco. Aí repousa, para a história, João Pessoa.